Saudações, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e estamos aqui para dar continuidade à nossa série das três mensagens angélicas que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 14, dos versículos 6 até os versículos 12. E exatamente vamos dar continuidade com o vídeo passado que fala da primeira mensagem angélica. Dessa vez vamos falar da segunda parte, a chegada do juízo. Então estou aqui mais uma vez com o nosso irmão Edson, que vou convidar também para comentar. Saudações a todos, mais uma vez para estudarmos aqui a Palavra de Deus na primeira mensagem angélica. Convidamos a todos para nos acompanhar. Bom, como já dizíamos aqui, que vamos dar continuidade com a primeira mensagem angélica, a sua segunda parte, mas antes disso quero convidar aos irmãos a inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar com as demais pessoas. Vamos agora à nossa primeira mensagem. Em Apocalipse 14, dos versículos 6 a 7, nós lemos o seguinte: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, no vídeo passado nós tivemos a ver o que é dar glórias a Deus e temer a Deus. Então hoje nós vamos para esta segunda parte, que é porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui nós vemos que há uma profecia. Ou melhor, aqui a mensagem fala de tempo, é chegada a hora. Então nós, como dissemos logo no primeiro vídeo, onde nós apresentamos o livro do Apocalipse, dissemos que este livro é a abertura do livro de Daniel, onde Daniel foi instruído a selar aquele livro, porque aquelas coisas que ele tinha visto ainda eram para dias muito distantes. Mas no livro do Apocalipse nós vemos que Jesus mostra a João as coisas que estavam a acontecer e iriam acontecer dali em diante. Ou seja, é a abertura do livro de Daniel. Então nós, para perceber esta mensagem, é preciso nós irmos ao livro de Daniel, vermos se há uma profecia ali que está para os nossos dias. Então no livro de Daniel 8, o versículo 14, nós lemos o seguinte: Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então nós vemos aqui que há uma profecia de 2300 tardes e manhãs. É um tempo longo, mas nós iremos descobrir o que significa essas 2300 tardes e manhãs. E não só, a profetisa de Deus, ela fala algo muito interessante sobre o estudo do santuário e do juízo. No livro Grande Conflito, página 488, no segundo parágrafo, nós lemos o seguinte: As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou à ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. O assunto do santuário e dos juízos de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes já impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhe deseja conferir. Então, irmão Edson, nós vemos aqui que o estudo do santuário e do juízo investigativo é necessário para os dias de hoje, porque nós temos que perceber a obra que o nosso sumo sacerdote está a realizar neste exato momento.
Exatamente. E foi muito interessante o texto do grande conflito que acabamos de ler, porque ele faz a conexão entre o juízo investigativo e o santuário. E o livro de Daniel já dizia que ao fim dos 2300 dias haveria a purificação do santuário. Então nós vamos ter que entender o que significa isto de purificação do santuário em conexão com esta questão do juízo de investigação. Mas como estamos a fazer a conexão entre o tempo, que é a hora de juízo que é chegado, e também o livro de Daniel, capítulo 8. Precisamos entender, então, como é que é o desenrolar deste tempo. Quando é que inicia este período, de modo que possamos contar os 2300 dias até chegarmos à data pela qual o juízo iria começar para a purificação do santuário. Então, para tal, nós teremos que, de facto, ir ao livro de Daniel, capítulo 8, versos 26 e 27. Vamos entender se, de facto, Daniel teve a compreensão deste período ou não dos 2300 anos. Assim diz versos 26. E a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Então nós vemos que Daniel não teve a compreensão dos 2300 dias. Foi uma visão oculta para ele, não foi bem percebida, não foi claramente entendida pelo Daniel. Agora, Daniel, sendo um servo fiel de Deus, ele não ficou em paz, porque Daniel sempre buscava entender toda a palavra de Deus para o seu tempo. Então, no capítulo 9 de seguida, nós vemos Daniel preocupado com o cumprimento dos 70 anos que haviam sido profetizados pelo profeta Jeremias. Ele buscou entender, Senhor, será que há conexão dos 70 anos e também daquilo que o Senhor me deu sobre a profecia do tempo? Então, em oração, ele buscou o Senhor. Conforme diz Daniel, capítulo 9, versos 2 e 3, o seguinte: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então nós vemos um Daniel preocupado em discernir as profecias. Então ele busca ao Senhor em oração e jejum. Grande exemplo para nós que vivemos neste tempo do fim. Se de facto nós não compreendemos como é o desenrolar dos eventos no tempo do fim, devemos buscar o Senhor em oração e jejum. O Senhor diz em Tiago que todo aquele que tem falta de sabedoria busca a que o Senhor dá deliberadamente. Então Daniel, entendendo isto, ele buscou do Senhor. Então, o que de fato aconteceu de seguida? Versos 20, assim diz a palavra do Senhor. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Então nós vemos aqui que Deus não deixou este servo na penumbra, ou seja, com falta da luz. Deus antes se preocupou com a preocupação do próprio Daniel de buscar, discernar, entender, compreender as profecias. Então enviou o seu anjo confiado para que lhe fizesse compreender essas profecias. Agora, o que é interessante é que Deus, ao dar a resposta dessas profecias, ele traz aí um tempo separado dos 2300 dias. Mas nós precisamos entender, será que esses 2300 dias são literais ou referem-se a um tempo simbólico? Então, sendo assim, entendendo que existe essa relação entre tempo literal e tempo simbólico, daqui a pouco nós vamos já explicar como é que isso é. Então, nós vamos ver o que o anjo veio, de facto, trazer perante Daniel. Então, a resposta que o anjo apresenta do tempo separado, encontramos em Daniel 9, 23 e 24. 23 diz assim: e no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado,
Considera, pois, a palavra e entenda a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então nós vemos que o anjo deixa bem claro que a visão para o 20 declarar tem que ver com aquilo que havia dito no capítulo 8, a questão de expiação dos pecados, o perdão das iniquidades do povo. Então tudo estava relacionado com o período dos 2300 anos. Então aqui há um esclarecimento sobre o tempo em que inicia, de facto, estes 2300 anos aqui declarados. Mas acho que irmão pode nos explicar essa relação de dia profético para ano literal. Nós vemos em Números 34:14, quando os espias voltam para dar testemunho da terra, nós vemos que 2 dos espias dão um relatório positivo, enquanto 10 dão um relatório negativo. Então, o povo, em vez de acreditar no relatório positivo que os 2 espias trouxeram, eles preferiram acreditar no relatório negativo e se rebelaram contra Deus, dizendo que aquela terra eles não iriam possuir porque lá tinham gigantes. Então, Deus, ele zanga. Ele diz que pelos dias que vocês peregrinaram no deserto, ou seja, 40 dias, serão um ano para cada dia. Então, nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando para chegar a Canaã terrestre. Então, nós vemos que na profecia, um dia corresponde a um ano. Não só o profeta Ezequiel, ele vem reafirmar a mesma coisa, onde Deus diz que um dia vos darei como um ano. Então, em profecia, um dia quer dizer um ano. Então, nós vemos aqui que o povo de Israel foi dado 70 semanas, ou seja, dentro da profecia dos 2300 anos, 70 semanas estavam cortadas, ou seja, pertenciam ao povo de Israel. Então, 70 semanas, quantos dias são? A uma matemática básica, nós vamos chegar a 490 anos. Então, nós continuando em Daniel 9, nos versículos 25, nós lemos aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então nós vemos aqui que o anjo, ao dar a data de início das 70 semanas, automaticamente ele dá a data de início dos 2300 anos. Então aqui fala de um decreto para a restauração de Jerusalém. Então é necessário que nós saibamos quando este decreto saiu, para nós traçarmos a partir daquela data os 2300 anos. E também dentro desses 2300 anos tiramos 70 semanas, ou seja, 490 anos. Então nós, para sabermos quando é que esse decreto saiu, é necessário ir para um outro livro da Bíblia. Este livro é Esdras. No capítulo 7 nós vamos ler o seguinte. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão de Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netelins. No 7º ano do rei Artaxerxes, no 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Então nós vemos aqui que o rei Artaxerxes, ele dá tudo o que era necessário para Esdras ir reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas antes desse decreto já tinham outros 2 decretos. Mas por que este é completo? Exatamente porque o rei dá todas as provisões necessárias para a reconstrução de Jerusalém. E como nós tínhamos lido lá em cima, no livro de Daniel, nós vimos que
haviam 7 semanas e 62 semanas. Exatamente. Agora vamos entender o que de fato nos é trazido aqui nesta profecia, com base neste quadro profético que nós vamos apresentar aqui, para os nossos irmãos também perceberem bem melhor o que significa este tempo separado. Nós temos as 7 semanas que, calculando, nós vamos encontrar 49 dias, que são 49 anos literais, que foi o tempo da restauração e da edificação de Jerusalém, segundo o que está escrito em Esdras, conforme nós vimos o decreto do Artaxerxes, e vai até 408, que são 49 anos depois, até o término da reedificação de Jerusalém com os seus muros e suas praças, conforme está de facto nos versos de Daniel capítulo 9. Então nós vemos que tem mais 62 semanas, calculando essas 62 semanas dá 484 dias, que dão 434 anos literais. Uma vez que o tempo antes de Cristo ele decresce, tende a decrescer, não é? Temos os anos 1000 e vamos decrescendo até o ano 1. Então temos o 408 subtraído com 434. Vamos encontrar justamente o ano 27. E veja só o que é inédito. É que naquele ano cumpriu-se a unção do Messias, a unção de Cristo como Messias. Ele foi ungido como Messias. Isso aconteceu no ano 27. Agora, quando nós damos mais continuidade para frente, vamos ver a última semana. Mas sobre a última semana ainda vamos falar quando formos a ler os versos 26 e 27. Agora, o que é interessante é que quando o Senhor Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, no início do Evangelho, após o seu batismo, ele de facto falou sobre o cumprimento do que estava escrito em Daniel capítulo 9. Quando nós lemos em Marcos capítulo 1, nos versos 14 e 15, assim diz: Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então nós encontramos o cumprimento do que de fato havia sido profetizado pelo profeta Daniel. Então, a unção de Jesus no ano 27. Este é o cumprimento das primeiras 70 semanas e 62 semanas, conforme é trazido aí na profecia. Agora, quando nós vamos em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, nós vamos encontrar já a última semana que falta para completar as 70 semanas. E depois, 72 semanas, será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Então, estão determinadas as soluções. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício da oração. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, esta última parte, nós vemos o completar das 70 semanas, onde nos é dito que o ungido será cortado, o que significa que Jesus teria que padecer e morrer, porém ressuscitaria ao terceiro dia. Então nós vemos, em termos de tempo, que isto se cumpriu na metade da semana. A metade da semana vai, ou seja, a semana vai do ano 27 até o ano 34. A metade da semana acontece no ano 31. E, historicamente, de facto, quando nós pesquisamos através da arqueologia, nós encontramos que, de fato, no ano 31 foi o ano em que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, este cortar do Egito, conforme está previsto aqui em Daniel 9, se cumpriu com a morte de Cristo. Então, o cumprir-se da uma semana vai até o ano 34, que ocorre por ocasião da conversão do Paulo e também do levar do Evangelho para todos os gentios, o que aconteceu também com a morte do Estevão. Então nós vemos aqui que de fato essas 70 semanas que foram cortadas nos dão um tempo inicial, mas também refere-se a um cumprimento de um tempo específico. Então assim terminamos as 70 semanas, ou seja, os 490 anos dentro da profecia dos 2300 anos. Então nós vemos que o povo de Israel ficou 70 anos preso na Babilônia. Mas Deus lhes deu 70 semanas para eles se arrependerem. Ou seja, Deus lhes deu 490
anos e voltarem ao seu Deus. Ou seja, 490 anos de perdão para o povo de Israel. Mas, infelizmente, quando o povo nega Jesus Cristo, crucifica Jesus Cristo, mesmo assim, Deus lhes dá mais uma chance, né? E no ano 34, eles definitivamente negam Jesus Cristo. O Evangelho é passado para o povo de todo o mundo. Ou seja, o povo de Israel, literal como nação, já não é o povo escolhido. Mas agora a mensagem passa para todo mundo. Então, por isso que o povo de Israel deixa de fazer parte das profecias. Aproveitando essa deixa, há algo que é dito que nos últimos tempos o inimigo, o anticristo, virá reinar em Israel e haverá a reconstrução de um terceiro templo. O povo literal de Israel já não faz parte das profecias a partir do ano 34, pois eles rejeitaram a Cristo. Agora, falta sabermos os restantes 1810 anos. Quando é que termina? Então, é simples esse cálculo. Nós temos 490 anos, que é até o ano 34 depois de Cristo. Então, é só fazermos 490 anos menos 2.300 anos. Então, com essa subtração, nós teremos um período de 1810 anos. Então, para sabermos quando é que essa profecia termina, agora é só fazermos 34 mais 1810 anos. Então, nós vamos cair no ano de 1844. Então, este é o término da profecia mais longa da Bíblia. Os 2.300 anos iniciam em 457 a.C. e terminam em 1844 depois de Cristo. É aí onde acontece o juízo. É necessário nós fazermos a ligação entre o juízo e a purificação do santuário. Mas antes disso, é necessário também percebermos por que é tão importante essa questão do santuário. O próprio salmista, ele no capítulo 77 do livro de Salmos, versículos 13, ele diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então, quer dizer que para nós percebermos o caminho do Senhor, nós temos que ir para o santuário, porque lá é descrito o processo da salvação, aquele processo que nós falamos na primeira parte desta primeira mensagem, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Então, é necessário nós percebermos e estudarmos um bocadinho o que acontecia no santuário terrestre. O que é inédito é que em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é inédito é que Jesus nos mostra onde se encontra este caminho. Quando o texto em Salmos diz: o caminho do Senhor está no santuário, para que nós possamos encontrar o caminho de modo a chegarmos ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, que simboliza a salvação, que simboliza a redenção. Precisamos seguir o caminho que está no santuário. Por esta razão que nós, em breves palavras, vamos explicar como é que funcionava o santuário terrestre. Porque Deus mandou Moisés construir o santuário. E nós temos em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: o Senhor: e me fareis um santuário para que eu habite no meio deles. Então Deus desejava habitar no meio do seu povo. Uma vez que Deus é santo, o povo precisava se santificar. Então Deus permitiu que através do santuário o povo pudesse ser purificado dos pecados. Então haviam ali serviços que Deus havia determinado que deveriam ser feitos para a purificação dos pecados do povo de Israel. E Deus, de uma forma especial, escolheu um povo específico, que é os levitas, para que pudessem trabalhar no santuário, de modo a fazerem esta purificação, a remissão dos pecados do povo de Israel. E de forma mais especial ainda, escolheu Arão e os seus filhos para que fizessem a parte dos sacerdotes, ou seja, que fizessem os trabalhos dentro do santuário, tanto no pátio, assim como no Santo e Santíssimo. Bom, o santuário, de facto, era dividido em três partes. Tinha o pátio, tinha o próprio templo ou tabernáculo, que era o próprio santuário, que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, no pátio nós tínhamos o altar de sacrifícios, onde o povo de Israel sempre lá trazia os seus animais, os seus cordeiros, e fazia assim
os sacrifícios pelos pecados do povo de Israel. E o sacerdote, levando aquele sangue, entronizava-se no santuário e passava pela piedosa onde se purificava e ficava limpo de toda contaminação, lavando assim os pés e as mãos. E quando entrasse no lugar santo, fazia a aspersão do sangue sobre o véu que separava o lugar santo do Santíssimo. E esse trabalho era feito todos os dias. Mas Deus havia estabelecido um dia especial, que era o dia da purificação. Mas que dia era este? Em Levítico capítulo 23, versículo 27 e 30, nós encontramos que dia é este. Ora, o 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis a santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. De todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Então, havia um dia específico, anualmente, mas um dia apenas, em que se fazia uma obra num lugar santíssimo. Porque o santuário tinha um lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias, mas havia um lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote devia entrar no dia da expiação, para fazer expiação pelos pecados do povo. No lugar santíssimo, nós temos ali a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, no seu interior, em cima temos o propiciatório. E era o propiciatório onde, no dia da expiação, o sumo sacerdote fazia a expiação do sangue a favor dos pecados do povo. Porque sabemos que sem sangue não há remissão dos pecados. Então, sendo assim, debaixo do propiciatório, havia ali as 2 tábuas de testemunho que Deus deu ao povo de Israel. E essas 2 tábuas deviam estar ali enquanto ele fizesse o quê? A intercessão a favor dos pecados do povo. Isso é algo muito interessante. Nós vemos que a lei dos 10 mandamentos, que nós falamos no tema passado, é a norma do juízo. É a norma pela qual Deus usa para poder julgar o seu povo. Então, o perdão dos pecados terá de ser através do reconhecimento do pecador que transgrediu os 10 mandamentos. Então, só assim a expiação de fato funcionará. Por isso que se nós anulamos a lei, então nós dizemos que não temos pecado. Todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por essa razão que muitos religiosos hoje em dia, muitos cristãos hoje em dia, mentem perante Deus, dizendo que a lei não é mais necessária. Mentem perante Deus, dizendo que eles são cristãos, mas não reconhecem a justiça de Cristo. A justiça é apresentada por meio da sua lei. Então, isto é algo muito interessante. Eu acho que é bom terem trabalhado com dizer sobre isso. E não só, nós vemos que o sangue que é aspergido ali representa o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós levamos os méritos de Jesus Cristo para nos justificar perante a lei de Deus. Porque nós transgredimos já a lei. Então, é necessário que um sangue inocente seja apresentado para a purificação dos pecados do povo. Então, este sangue é o sangue de Jesus Cristo. Então, a norma do julgamento, a norma para a purificação é ali. Mas o que nos purifica, o que purifica o santuário dos pecados do povo é o sangue de Jesus Cristo. Então, os mandamentos e o sacrifício de Jesus Cristo são ambos necessários. Sem um, o outro não funciona. Então, é necessário que nós acreditemos e confessemos o sacrifício de Jesus Cristo, mas também obedeçamos a lei de Deus. Agora, os irmãos podem estar a se perguntar: olha, já não existe santuário. Por que nós estamos a falar de santuário? E disseram que o povo de Israel já não faz parte, então não haverá a construção de um terceiro santuário. Então, por que nós estamos a falar de purificação do santuário? Nós, quando vamos ver, nós sabemos que no ano 70 foi quando foi destruído o segundo santuário em Israel, né? Mas nós, quando vamos ao livro de Daniel, ele diz o seguinte: e depois de 72 semanas será cortado o Egito e nada disso sucederá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, depois que o povo rejeita Jesus Cristo, no ano 70 é destruída a cidade de Jerusalém e também o santuário.
Mas nós, quando vamos aqui ao livro do Êxodo, nós vemos algo muito interessante quando Deus diz que queria que fosse construído um santuário no meio do povo. Diz aqui, no versículo 8 a 9. E me fará um santuário para que eu habite no meio deles. Mas agora, veja a expressão do versículo 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. No versículo 40 nós vemos o seguinte. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Moisés foi mostrado um modelo do santuário que ele devia construir na terra. Ou seja, o modelo da terra é uma cópia de um santuário já existente. E no livro de Hebreus, Paulo vem nos explicar algo muito interessante. Hebreus 8, do versículo 1 a 2, diz o seguinte. Ora, o que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, nós vemos que o verdadeiro santuário está onde? Está no céu. Então, é lá onde o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, está a ministrar a partir do ano 1844. Porque no ano 31, quando ele morre, ele depois ascende ao céu e ele é entronizado no lugar santo. Então, a partir do ano 31 até o ano 1844, ele estava no lugar santo. Mas a partir do ano 1844, ele passa a ocupar o cargo de sumo sacerdote, ou acumula no seu ministério o cargo de sumo sacerdote. Então, ele está no verdadeiro tabernáculo que está no céu. Então, o tabernáculo verdadeiro sempre esteve no céu, que é o trono de Deus. Em Hebreus 9, no versículo 29, nós vemos o seguinte. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, nós vimos que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. E lá ele fazia o seu ministério perante a arca da aliança, de ato propiciatório, que por baixo tinha lá as tábuas dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não surgem na terra. Eles já estavam no céu. Por isso é a norma. Esses mandamentos não podem ser alterados, porque eles estão no céu. Então, ela é a norma do juízo que iniciou no ano 1844. Talvez a ideia de pensar no santuário do céu seja nova para os internautas que nos acompanham, mas o Hebreus é muito claro, capítulo 8, capítulo 9. Há um santuário no céu onde se fazem as mesmas coisas que se faziam no santuário terrestre. Ou seja, o que o povo de Israel vivia era apenas um exemplo, uma alegoria das coisas verdadeiras que se cumprem em Cristo. Isto é muito importante também para que se perceba os textos do Novo Testamento, quando se diz que as coisas que eram feitas pelo povo no passado eram alegorias, mas a sua realidade se cumpre em Cristo, conforme o Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 diz. Então, não há necessidade de nós, quando lemos o Novo Testamento, interpretarmos à luz de algo que não existe. Na verdade, para entendermos o Novo Testamento, precisamos do Antigo Testamento. Tanto que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam. Há também inédito sobre o fato de não ser mais nenhum santuário terrestre que seria purificado após os 2.300 anos. É que nós sabemos que, com a morte de Cristo no ano 31, rasgou-se o véu do santuário, que separava o Santo do Santíssimo, mostrando que já não havia separação entre o Santo e o Santíssimo. Aquilo tornou-se apenas um templo normal, já não era o santuário pelo qual os serviços deviam ser feitos. Então, os serviços terminaram no ano 31. Por essa razão que no mesmo ano, quando Cristo ascende, entra em função o santuário celestial após a sua ressurreição. Agora, no ano 70, apenas veio o cumprimento de que já não havia mais necessidade de se considerar um santuário terrestre. Foi destruído. Então, não mais consideramos nenhum santuário terrestre. Isso é uma prova para aqueles que ainda acham que o terceiro templo será edificado. Pode até vir a ser edificado, mas não segundo a ordem divina. Será segundo uma outra ordem. Esse não é Deus, dá uma ordem que é
poderá dar. Acho que fica ao critério de cada um chegar a essa conclusão. Mas o importante é que nós possamos entender que os 2.300 anos, o ano 1944, o santuário entra em funcionamento com o santuário celestial e inicia assim o juízo investigativo, que é, na verdade, nós vamos entender o que significa essa questão de juízo investigativo, purificação do santuário, o que é feito no meio de todo este processo. Para nós precisamos ler o livro Cristo em seu santuário, que nos diz o seguinte: como antigamente eram os pecados do povo montados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim o novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. Então, essa primeira parte deixa-nos bem claro que, do mesmo modo que acontecia no santuário terrestre, o processo era de transferência de pecado. O pecador pecou, vinha com o seu cordeiro, confessava os seus pecados sobre o cordeiro, os pecados passados sobre o inocente cordeiro, e o sangue, o cordeiro era imolado, o seu sangue passava e era levado para o santuário. Então, assim como Cristo aconteceu, a morte de Cristo permitiu que ele pudesse, os nossos pecados fossem transferidos para ele, e ele nos levou para o santuário celestial. Agora, continuando, diz, e como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluía, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Nós vemos, anualmente, é separado um dia, que é o 10º dia do seu mês, para a purificação do santuário, dos pecados que devem ser colocados sobre o véu. Assim, no celeste, que é o verdadeiro, há necessidade de que haja também uma data específica para a purificação do santuário, que é o ano de 1944. Então, nós, tipicamente, estamos a ver o que se fazia naquele único dia da purificação do santuário. Então, continuando. Mas, antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Existem livros em que são registrados os pecados. Então, os pecados no céu são, ou seja, a purificação do céu ocorre por apagamento, por expiação dos pecados que são registrados. Então, no lugar de serem colocados no véu, são registrados no santuário celestial. Algo inédito. Acredito que com o tempo vamos explicar de fato a existência desse livro no céu. Agora, a purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo por quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras, conforme Apocalipse é dito, Apocalipse de 2:12. Então, nós vemos claramente que o processo do pecado é de transferência, mas finalmente os pecados terão de ser extintos para sempre. Mas o processo não é automático. Há uma investigação que se faz. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus faz uma análise, se de fato esta confissão é sincera, simplesmente é porque nós temos uma noção de que o pecado é algo que desagrada a Deus e até nós fazemos só para cumprir. Então, há uma necessidade de nós nos analisarmos profundamente, buscarmos um arrependimento sincero e verdadeiro e só assim os nossos pecados serão purificados. E Daniel, ele no capítulo 7, ele vem ler algo muito interessante. Versículo 10 diz o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante de milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então nós vemos aqui esta conexão bonita entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. O Daniel ele vem dizer que sentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros? Os livros onde estão registradas todas as ações que nós fazemos. Nós sabemos que temos anjos de guarda. Eles não só são anjos de guarda, mas eles também registram tudo o que nós fazemos. E assim, quando nós morremos, eles sobem e vão mostrar aquilo que está registrado sobre nós. Então,
é muito bonito nós percebemos que esta primeira mensagem, ela primeiro nos mostra como viver para nós sermos absolvidos deste juízo. Porque o objetivo de Deus não é que nós sejamos condenados, mas sim que nós possamos ser absorvidos. Como? Através do processo que nós encontramos no santuário. A justificação, que é a morte de Cristo, a santificação, que é arrependimento e mudança de vida, e a glorificação, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua recompensa para dar cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos através das obras, mas somos condenados por causa das nossas obras. Então, esta é uma mensagem muito, mas muito bonita e é muito clara quando nós lemos a Bíblia como um todo, quando nós não fazemos separação entre algumas partes, mas a Bíblia entre elas se completa. Se nós formos a ver só para entender esta primeira mensagem, tivemos que discorrer praticamente toda a Bíblia. Veja só que a mensagem do juízo é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem condenatória, não é uma mensagem que deve assustar os cristãos, não é uma mensagem que deve nos deixar sem norte, mas é uma mensagem que, na verdade, nos coloca em que posição nós nos encontramos no tempo presente. Na verdade, nós vivemos em dias de expiação. O povo de Israel, quando chegasse o dia de expiação, havia uma atitude que eles eram exigidos a tomar, que eles pudessem jejuar e que pudessem descansar de todos os seus trabalhos, jejuar e se arrependerem dos seus pecados. Esta é a atitude que nós devemos tomar como povo de juízo. Na verdade, nós vivemos em tempos de juízo. Então, temos uma oportunidade perante Deus de nos entregarmos todas as nossas aflições, de modo que sejamos perdoados dos nossos pecados. Em Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados e afligidos, que eu vos darei alívio." Na verdade, Cristo nos convida hoje, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele apresenta as suas feridas diante do Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, não olhemos para o juízo como se fosse uma mensagem condenatória, mas é uma oportunidade que Deus dá à humanidade para encontrar o perdão dos seus pecados. Agora, precisamos entrar em descanso. Por essa razão que em 1844 veio a mensagem sobre o sábado, que é um dia específico de descanso. E quando nós terminamos a primeira mensagem angélica, diz: "Adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas." Quando nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, versos 1 até 3, nós vemos que Deus fez todas as coisas em 6 dias. E no sétimo dia descansou, abençoou o dia do sábado e o santificou. Então Deus nos chama para o descanso. E é só descansando que nós vamos refletir mediante aquilo que tem vindo a ser as nossas práticas. Vamos reconhecer que somos pecadores e entregaremos os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa interceder por nós. E o jejum, ele simboliza aquilo que deve ser o nosso estilo de vida. Porque nós bem sabemos que quando o povo jejuava, significa então que ele devia se abster do que é do alimento. O jejum significa abstinência de alimento. Então, há um tipo de alimento que nós devemos nos abster enquanto estamos no tempo do juízo. E que tipo de alimento é este? Nós, quando vamos aos livros dos testemunhos, nós vamos encontrar que o verdadeiro jejum é a abstinência de tudo que é estimulante. O café, as carnes, as bebidas alcoólicas, tudo quando ingerimos cria um estímulo no nosso organismo, devemos nos abster. Então, devemos estar sóbrios para podermos adorar o nosso Deus. Então, como nos é dito, sede sóbrios. Enquanto as coisas vão acontecendo, devemos estar sóbrios para render uma adoração sincera ao nosso Deus. Porque o nosso culto é um culto racional. Então, a nossa mente deve ser clara para nós realmente possamos adorar. Mas por que a mensagem termina desta maneira? Nós iremos ver nas outras mensagens. A segunda mensagem angélica nos fala de Babilônia, que nós temos no nosso primeiro vídeo, que é uma confusão religiosa. Então, Deus, ele termina a primeira mensagem nos levando a um mandamento específico que mostra que ele é dono dos céus e da terra. E este mandamento, como o irmão Edson disse, é o quarto mandamento que fala do sábado. Identifica a verdadeira lei do Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Mas nós iremos ver na segunda mensagem que apareceu um poder
tentando usurpar o lugar do nosso Deus. Então, é desta maneira que um pouco nós terminamos a nossa primeira mensagem angélica. Espero que o irmão tenha gostado de assistir, tenha gostado de estudar conosco esta primeira mensagem angélica e que tenha levado esperança ao seu coração para mostrar que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer dos nossos pecados, porque ele mesmo foi tentado como nós, mas sem pecado. E neste exato momento ele está à espera que nós confessemos os nossos pecados para que ele possa levantar as suas mãos e mostrar as suas feridas e dizer: Pai, meu sangue, por favor, perdoe, porque este é por quem eu morri. Então, se gostou dos vídeos, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações, curta os vídeos, comente e compartilhe com mais pessoas. Ajude-nos a levar esta mensagem de esperança para mais corações. Sem mais a dizer, apenas convidar os nossos queridos irmãos a acompanhar os nossos vídeos. Temos série dos sinais dos tempos, temos também as 3 missões evangélicas. Acreditamos que se acompanhar as séries vai compreender melhor porque é que chegamos até este tema em que nós estamos hoje. Então, somos convidados a participar. Tudo bem, então.